Mas às vezes tem gente, por exemplo, acorda às 3 da manhã. Acordei, é o horário do demônio, pelo satanismo, até a hora que faz os rituais mais robustos, né? Para fazer um espelhamento, né? Jesus teve vitória na cruz às 3 da tarde. Jesus morreu às 3 da tarde. Aí começa a nova aliança. Aí às 3 da madrugada, que é o efeito espelho, seria a hora do demônio. Seria mais ou menos o que aconteceu naquele... Vídeo novo no canal, entrevista muito interessante, muito produtiva, que acrescenta, que agrega algo na nossa vida. Fica até o final do vídeo, com certeza você não vai perder seu tempo. Se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário. Isso não custa nada pra você e é tudo pra gente. Vamos assistir o vídeo. Você sabia que existe um segredo bíblico capaz de transformar qualquer relacionamento, mesmo quando parece não haver mais saída? No livro digital Amor com Propósito, um guia divino para relacionamentos prósperos, você vai descobrir como reacender o amor, restaurar a paz no lar e criar uma união que resiste a qualquer tempestade. Não é teoria, são princípios práticos baseados na palavra de Deus, prontos para você aplicar hoje. Será que o seu relacionamento já poderia estar vivendo isso? Baixe agora e descubra. Quer ver uma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia, que eu falo até nos vídeos? Nosso planeta Terra, ele tem uma ressonância, ele ressona, né? Ele tem uma ressonância que é possível ser perceptível por equipamentos hoje de medição. E existe uma ressonância chamada ressonância Schumann, né? E é a mesma ressonância que vibra o nosso corpo. Só que essa ressonância da Terra, como a natureza foi muito agredida pelo homem, feito estufa e tudo mais, essa ressonância mudou e causa impacto nos nossos dias. Hoje, a nossa percepção temporal não é mais de um dia de 24 horas, é de 16 horas. Quer dizer, o dia continua tendo 24, mas a minha percepção de tempo é relativa a 16. Eu tive o privilégio de conversar com uma física quântica a respeito disso, então foi uma oportunidade muito grande, né? A doutora Fátima se tornou uma grande amiga minha, e ela é uma física muito conceituada, né, da palestra pelo mundo inteiro, Dubai, Estados Unidos, agora está em Ponta del Este, e eu tive o privilégio de trocar muita ideia com ela, né? Saber, será que o que eu aprendi está certo? Porque muita coisa eu aprendo meio autodidata, né? Não teve alguém que me ensinou assim. Eu gosto de ler, gosto de aprender. E testei, estou certo. E realmente isso ela validou. A nossa percepção temporal hoje é 16 horas. O dia passa rápido, né? Tu lembra como é que era que ele explicou isso? Como é que se avalia que o dia está passando mais rápido? É uma percepção que as pessoas têm, né? Todo mundo diz hoje, o dia acabou, o dia está muito mais rápido. Eu fechei os olhos e já acabou o dia, né? Eu estou trabalhando, vou ver, está escurecendo. Então a nossa percepção temporal, né? A nossa ressonância mudou, porque essa ressonância Schumann também mudou. Então ela causa um impacto nas ondas cerebrais e faz com que a gente tenha uma distorção de tempo temporal. Então, não quer dizer empiricamente todas as pessoas, mas a grande maioria está tendo uma percepção de tempo hoje diferente. Mas isso, a origem disso é onde? O ser humano começou a vibrar coisa ruim e aí a Terra só está voltando para nós? Onde Na verdade, a Terra isso? ela vibra numa ressonância considerada essa ressonância Schumann, que passou a ser medida, alterou a ressonância da Terra porque o homem agrediu a natureza. Né? Então hoje derrubam matas, tem buraco na camada de ozônio, tem aquecimento, né? O aquecimento global é algo concreto, coisa até que eu desdobro no Grande Reset, outro vídeo meu, que estão preparando toda essa plataforma para o Grande Reset, né? O Fórum Econômico Mundial já colocou até um valor para tributar as grandes indústrias, né? De 15% para reverter esse valor para uma renda mínima universal. Parece algo muito bom que está chegando aí, né? O que tem a ver com o aquecimento global isso? Tem a ver com o aquecimento global porque o Grande Reset se pauta, o que fundamenta o Grande Reset é a gente diminuir o impacto ambiental, né? Então esse impacto ambiental tem um desdobramento econômico. Quanto mais eu agrido a natureza, pior ficam as situações do planeta, né? Então a gente vai ter mais enchente, mais tempestade, menos chuva, seca. Então isso impacta na agricultura, consequentemente impacta na economia. Então o Grande Reset tá ligado com essa questão do aquecimento global, porque ele se faz do aquecimento global, né? Estimula que os países começam a produzir menos gases poluentes e aqueles que produzem muito vão ser tributados em 15%. Esses 15% que eles vão ser tributados vai ser redistribuído em renda para a população mundial. Quem não tem renda nenhuma vai ter uma espécie de salário mínimo mundial. Isso não é teoria de conspiração, é algo que está sendo realmente discutido no Fórum Econômico Mundial, foi proposto pelo Klaus e vai ser abarcado novamente no ano que vem. Então o aquecimento global ele é um problema real e esses caras vão usar esse problema real
para implementar algo que já não é tão bom. É isso? O Grande Reset aparentemente é bom porque você vai ter um salário global, só que uma vez que você tem um salário, você vai ter um score também disso. Cada ser humano vai ter, que nem a gente tem o score lá do Serasa, né, aqui, vai ter um score. Então, dependendo do seu desempenho na sociedade, né, se você, por exemplo, não aceitar, eles chegaram a uma super vacina. O Bill Gates está trabalhando nisso para poder combater possíveis variantes do corona. Né? Então, quer dizer, todo mundo tem medo de uma nova pandemia. A pandemia vai causar impacto econômico. Não queremos mais uma. Né? Já sofremos com essa. Então, se começar uma centelha aqui ou acolá, vai vacinar todo mundo. É a maneira de prevenir. Né? E vai ser o Estado passa a ter mais poderes sobre o cidadão com esse score. Que quem não aceitar, por exemplo, essa medida, que é uma medida sanitária, né, que visa o bem de todos, essa pessoa vai ter uma redução do seu score. Além de ser dificuldade, vai ter dificuldade para encontrar emprego, para viajar, para frequentar locais públicos, né? Uma série de restrições. Uma vez que existe esse salário global, a gente está na mão deles e aí... Porque eu não entendi a relação do... Como é que eles vão implementar esse score? O que tem a ver com ter esse salário global aí? Então, esse Grande Reset, o plano é bem elaborado, é mais amplo que isso, eu estou na superfície dele. Na verdade, o que eles querem estabelecer? Vai ter que ter um Estado global para gerenciar tudo isso. Então, esse recurso vai para o Banco Econômico Mundial e alguém, um Estado majoritário, né, uma força globalizada, vai ter que organizar, vai ter que ter alguém para dar as cartas nisso, para coordenar. Isso já é uma plataforma para uma nova ordem mundial, que já tem lá na nota de dólar, novos ordo seclorio, né, em latim, nova ordem mundial. Provavelmente os Estados Unidos, por ser uma grande potência militar e também hoje uma grande potência política, econômica e tudo mais. Então provavelmente vai ser orquestrado ali pelos Estados Unidos, os países demais prestariam contas a isso. Então cada cidadão vai ter o seu score, né, vai ser subdividido, evidentemente no Brasil, digamos, o governo brasileiro vai avaliar isso, né, individualmente, cada um vai estar medindo esse score, mas tudo isso tem que ser reportado para o Banco Mundial, porque é lá que vai sair o valor, lá que sai o dinheiro. Né? E isso faz com que você tenha um controle maior sobre a população. Né? Se você não tiver em sintonia com o Estado, com aquilo que o Estado preconiza que você tenha que fazer, você tem uma redução do seu score, você perde dinheiro, você não pode fazer uma série de outras coisas. Mas qual é o objetivo desses caras? Desses caras que estão por trás da nova ordem mundial? É salvar o planeta? Não, controle. Controlar a população? Por que controlar a população? Controlar a população porque uma população que está submissa, né, que está controlada, ela não vai se rebelar. Né? Então é tipo o Império Romano, ele atacava uma população, ele submetia, ele preservava a cultura daquela população, ele não mexia na estrutura religiosa, desde que você pagasse o imposto. Pagava imposto, está valendo. Então ele controla, né? Ele controla. Hoje esse controle visa, né, no meu entendimento, é um desdobramento que a Bíblia coloca, que vai acontecer nos últimos tempos, vai ter um anticristo, alguém que vai pregar valores contrários a Cristo, e essa pessoa vai passar para o mundo uma solução de paz. O mundo hoje anela a paz. Hoje, se eu pegar o exemplo do Afeganistão, né, os americanos picaram a mula do Afeganistão e deixaram um monte de arma lá para os caras. Os caras estão armados até os dentes, né? Mas eles não sabem usar, né? Eu tava vendo que eles não sabem como fazer para usar, que é muito tecnológico o negócio. Não, as armas de mão, né? Sim, fuzil, essas coisas assim. E tem helicóptero, viu? Os caras dando um rolê de helicóptero, pendurando gente no helicóptero, tal, enforcando. Então eles estão pegando o jeito, né? Aí o que acontece? O Talibã toma conta de lá. Tomando conta, né, o Talibã ele é associado, ele tem uma aliança grande com o Hamas e com o Hezbollah, que são inimigos de Israel. Então, quer dizer, a gente vê aí uma iminência de um possível ataque contra Israel também. Né? E Israel, por sua vez, tem aliança com os Estados Unidos, uma aliança militar. Então, se tiver alguma treta lá, os Estados Unidos vai entrar em ação e talvez a parte hoje que Israel tanto quer, né, que é onde está o templo, né, onde seria o local de reconstrução do terceiro templo, seja retomado para Israel. Isso facilitaria a reconstrução do templo. Os hebreus, os israelenses, acreditam que isso vai acontecer. Os judeus estão preparados, tem o Instituto do Templo. Lá eles têm tudo para fazer o templo. Tem as vestes sacerdotais, tem roupa, tem a planta do templo, tem os instrumentos para utilizar, tem o menorá, tem tudo. Então eles acreditam que vai acontecer. Então eu vejo assim, esse sistema global começa a ser favorecido para um governo mundial, para controle da população.
Então ele vai ter que controlar e vai ter que eliminar qualquer foco de resistência, né? Então qualquer pessoa que não for, não se inclinar ao império, né, esse novo império econômico, essa nova ordem mundial, você está fora da sociedade. Você pode matar essas pessoas seletivamente até. Mas é poder pelo poder ou eles vão ganhar algo com esse controle? Eles vão ter mais dinheiro, vão morar em lugares melhores? Objetivamente, sim, eu fico imaginando por que eles querem isso. O controle mundial, todo mundo, é aquela coisa. Hitler queria controlar o mundo também, né? Ele tinha essa ideia. Mas pelo âmbito bíblico, o anticristo vai se manifestar, vai ter um controle global é a sede do poder, é a sede do controle. É poder pelo poder mesmo. Poder pelo poder. Eu tenho a sede do controle, eu tenho poder aqui, eu controlo, né? Porque essa era a premissa de Lúcifer. Quando Lúcifer saiu lá do céu, foi expulso, ele queria poder, ele queria controle, ele queria ser o chefe. E quando ele vem para a Terra, né, ele faz aliança com homens, ele começa novamente a buscar esse mesmo caminho de poder. Então, ele construiu na Terra um reino, entre aspas, né, onde ele tem o controle, ele tem o poder e ele domina. Né? Para isso, é claro, né, hoje você vê o sistema religioso está muito destruído, bastante destruído. Eu creio que isso faz parte do plano global também. É só para escravizar o ser humano e ter aquela sensação de eu comandei isso aqui, eu controlei eu controlo, essa galera. Exatamente. E quem não aceitar, provavelmente eles exterminam. É que eu sempre fiquei pensando, por que o cara quereria isso? Ele quer mais dinheiro para morar numa mansão maior? É que para mim é difícil entender o poder pelo poder, assim. A sensação de querer ter isso, eu não consigo apalpar isso para entender exatamente esse... Mas o ser humano, ele busca isso, ele quer o poder o tempo inteiro. Hoje as pessoas vão na igreja, maior parte, não a maioria, evidente, graças a Deus, mas uma boa parte vai na igreja hoje porque querem poder, porque querem dinheiro, né? Poder econômico, porque querem beleza, porque querem fama, querem se destacar. Né? Não estão indo por amor a Deus, né? Naquela coisa da entrega. Né? Eles querem alguma coisa. Então o ser humano é movido a isso. Né? Na Bíblia tem algo que indicava a nova ordem mundial? Ou fala sobre Lúcifer e aí tu interpreta o que está acontecendo no mundo? Não, fala sim, dá muitas evidências de um governo universal, sim. Fala a respeito de uma marca, né, que as pessoas vão ter no pulso direito ou na testa, que ser uma marca da besta nas pessoas, e hoje já tem tecnologia preparando para essa marca também, né, que é o Luciferase. Então fala do anticristo que vai governar, fala que vai ter um caos, que o amor vai se esfriar, que vai ter um caos na terra e que alguém vai trazer uma ilusão de paz. E aí a Bíblia coloca, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Mas existe lá escrito governo global ou nova ordem mundial? Não, nesses termos não. Mas deixa claro que são metáforas, né? Mas que é claro você interpretar aquilo que é um controle globalizado, não é uma coisa localizada, é globalizado. Tu tem que ler a Bíblia e depois olhar para o mundo e interpretar. Você tem que entender o contexto. De cada texto tem o seu contexto. E são 66 livros na Bíblia, você tem que concatenar isso, né, para montar, digamos, esse pequeno quebra-cabeça. Se eles sabiam do que estava por vir e escreveram tudo isso, se bem que a Bíblia foi escrita em quantos mil anos? Nossa, muito tempo, né? Muito tempo, né? Mas assim, por que isso vai acontecer? Se é uma coisa ruim, por que ela vai acontecer? As pessoas sabiam há milhares de anos, escreveram esse livro. O destino estava traçado já? Que a gente ia viver esse negócio, a gente teve o azar de pegar essa época? A Bíblia, eu fiz uma série de vídeos, Calendário Secreto 2023, eu desmembro melhor essa história. Mas em poucas palavras é o seguinte, o Apocalipse foi escrito, né, por inspiração divina, por inspiração do Espírito Santo, então é uma coisa que vai acontecer. As profecias bíblicas disseram que a grande maioria se cumpriu. O próprio caso de João Batista, por exemplo, já era profetizado desde o profeta Isaías no Velho Testamento. Então eu vejo assim que essas profecias estão acontecendo e tudo que Jesus disse que ia acontecer está acontecendo. Então quando Jesus coloca em Mateus 24, ele fala que o mundo, o amor ia se esfriar, fala que ia ter, no final dos tempos, ia ter guerra, terremoto, pestilências. Eu vejo tudo isso acontecendo. Embora isso sempre aconteceu, da década de 50 para cá, aumentou exponencialmente. Né? Tem muito mais cataclismos mundiais da década de 50 para cá. E Jesus coloca uma ressalva, né? Coloca a figueira, que é uma alusão a Israel, né? E essa figueira está desde lá de Gênesis, né? Você vê que a Bíblia vai se complementando. Então, quer dizer, Adão, quando se viu peladão, ele tinha assim tudo quanto é planta para se cobrir. Ele pegou uma figueira,
Então, ele escolheu a figueira. Aí a figueira, mais para frente, é uma analogia com Israel. E Jesus, ele coloca, quando os ramos estiverem tenros, né, é chegado o verão e eu estou às portas. Então, ele dá uma referência, olha para a figueira. Quando começar a florescer, eu estou chegando, é minha volta, eu estou voltando para vocês. Então, são profecias. Aí, ele diz que não vai passar essa geração sem que isso aconteça. Só que a gente tem que entender o contexto de cada coisa. Se eu pegar assim friamente, aquela geração já foi. Né? Mas quando eu interpreto a figueira como sendo uma relação a Israel, é uma metáfora que vai trazer para os dias de hoje. Uma geração bíblica é composta de 70 anos. Está lá no Salmo 90:10. Aí o que acontece? Israel se torna nação em 14 de maio de 48. Então você vê, eles lutaram muito para ter. Os judeus habitavam a Palestina, foram dominados pelos babilônios, pelos romanos, depois teve a diáspora, se espalharam e de repente Israel, depois da Segunda Guerra, vira nação. 14 de maio de 48. Aí 70 anos vai dar 2018. Curiosamente, nós tivemos 4 luas de sangue, uma quatria de luas de sangue, eu acho que foi dia 2015, 2016, se não me falha a memória. E é um fenômeno muito raro de acontecer. 4 seguidinha. Né? E a Bíblia também fala de sinais dos céus, são profecias. Né? Fala de sinais dos céus. Quando você vê Israel é fundada, lua de sangue. Guerra dos 6 dias, em 67, onde Jerusalém é anexada ao Estado de Israel, mais uma vez, lua de sangue. Então a gente vê sinais dos céus. Aí 70 anos de 2018. Então nós vemos que Jesus está às portas. Né? Começa a aumentar cataclismo, guerra, tudo mais. Estados Unidos, o 45º presidente norte-americano, Donald Trump, pega a embaixada americana e joga para Jerusalém. Isso tem um desdobramento, tanto espiritual quanto político, enorme. Né? Então eu começo a enxergar as peças sendo montadas facilmente no quebra-cabeça. Mas o que eu quero entender é assim, por que eles deixaram esse manual? Tinha algo a ser feito ou era só para nos avisar, vai acontecer isso, sinta amor e é isso. O amor é o fim. Teria o que fazer, não teria o que fazer. Nós não podemos mudar de forma macro. Então eu posso assim, eu como cristão, eu posso mudar o mundo à minha volta. Meus vizinhos, meus amigos, eu não posso mudar o mundo. Então o Apocalipse vai acontecer, eu não posso mexer nisso. O que acontece é que essa carta que Deus deixa para nós nos mostra parâmetros que se eu obedecer esses parâmetros, se eu estiver fundamentado nessas premissas bíblicas, né, que Jesus deixou como herança, eu não vou ficar para o período pior dessa tribulação. Porque a tribulação é um período de 7 anos, dividido em tribulação e grande tribulação. Então, eu acredito na linha escatológica medio-meso-tribulacionista, ou seja, a igreja vai ser arrebatada, ou Jesus vem buscar a sua igreja, seu remanescente fiel, no meio da tribulação. Você não fica para a grande tribulação. Então, são oportunidades que Deus nos dá para você ter uma vida melhor, mais leve. Em vez de você correr atrás do dinheiro, eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro. Né? Você correr atrás de milagre, de bênção, disso, aquilo, você viver por amor. Você se doar para as pessoas. É comprovado cientificamente que quando você se doa para alguém, quando você ajuda alguém, quer seja um prato de comida para alguém que não tem o que comer, um copo de água para outra pessoa que está com sede, uma visita numa creche, isso aí, a recompensa que você tem, emocional, espiritual, é gigantesca. Né? Então isso já é comprovado. Então fazer o bem realmente te faz bem. Né? E hoje as pessoas estão muito egoístas. Então a Bíblia vem para quebrar esse paradigma e mostrar que o amor é uma linguagem universal e que se você vibrar nessa frequência do amor, você experimenta o amor. Né? Hoje tem palavras e textos da Bíblia que antes eu lia, estava lá. Eu não tinha sentido aquilo. Quando você sente, você tem uma experiência. Quando você tem essa experiência, a sua vida muda. Quando eu li lá o que Paulo descreve, por exemplo, nada vai me separar do amor de Deus. Pô, que lindo isso. Né? Aí eu perco meu filho, perco a minha esposa. Nada me separou do amor de Deus. Eu continuo em pé. Por uma força sobrenatural. Minha fé continua a mesma. Tu entendeu isso depois? Entender melhor depois, claro. Eu entendia até um certo ponto. Nada. Mas eu não sabia que era nada de verdade, entendeu? Né? Porque a gente sempre coloca uma fronteira, né? Então eu não me rebelei, não questionei com Deus. Né? Falei, Deus, foi tua vontade, me dá força para continuar. E Deus está me ajudando. Mas esse é o teu lado espiritual, né? O teu lado físico, o teu corpo sofre bastante, né? O lado espiritual consegue entender e não sofrer tanto. Consegue fazer essa divisão na hora quando dá uma crise, quando a esposa morreu, por exemplo? Lógico, né? O corpo recente, eu tive... eu fui internado, né? Entrei em coma, porque eu estava mal, né? Eu fui tomando medicamento para me acalmar, perdi a mão.
né? Tomei um pouco além, acordei com um tubo na boca, né? E os médicos diziam que tinha 30% de chance de viver. Aí Deus me deu mais uma chance. Mais adiante, eu peguei uma pneumonia. Lembra? Acho que eu estava marcado para vir aqui, alguma coisa assim. Peguei uma pneumonia. Meu corpo estava muito frágil, né? E é um processo para você se recuperar. Agora eu estou me recuperando bem. Agora eu tô melhor. São fases, né? Então, o corpo recente. Claro, o corpo estava com insônia, não dormia direito, né? Não comia adequadamente, parei de fazer atividade física, né? Então, agora eu estou conseguindo retomar tudo isso. Mas a fé nunca foi abalada, né? Minha fé, o amor por Deus, minha vida com Deus. Nunca deixei de postar vídeo no canal. Quer dizer, mesmo quando meu filho partiu, eu continuei mandando vídeo todo final de semana. E aquilo mantinha a chama acesa. Eu vi até a entrevista do Caio Fábio. Aqui eu conheço a história dele também. Uma das coisas que fez com que ele conseguisse superar a dor da perda foi: eu vou servir mais a Deus, eu vou trabalhar a Deus, eu vou ocupar minha vida ajudando as pessoas. E isso fortaleceu ele. Hoje é uma referência para mim. A história dele te inspira, nesse momento? Tu lembra, assim, literalmente tu lembra dele na hora que tu também tá sofrendo? Lembro, porque ele foi minha âncora na hora de dificuldade. Né? Ele soube, não sei como, né, que o que tinha acontecido comigo, e ele entrou em contato comigo, né? Ele veio, pô, sou o Caio, tal, já conhecia ele, né, assim, de ver, né, televisão, tal, acompanhar os vídeos. E teve até uma época que, não sei se você sabe, ele fez uma brincadeira no programa dele e falou: o Daniel só fala do diabo. Aí eu peguei e gravei um vídeo resposta para ele. Falei: pô, Caio, caramba, eu sou teu fã, né? Vejo teus livros, tal, não falo do diabo não, né? A Bíblia também fala do diabo, mas 99% do que eu falo é de Deus, né? Aí ele teve a humildade e pediu perdão, colocou na página dele publicamente. Então aquilo ali, ele cresceu muito aos meus olhos, né? Falei: puxa, um herói para mim, né? Uma referência. E quando eu precisei, ele me procurou e ele me deu esse colo. Eu precisava, porque hoje eu sou líder, né, de um ministério. As pessoas buscam em mim conselho, guarita, né, aconselhamento, acolhimento. Mas de onde eu tiro isso? Né? Eu busco de Deus. Né? Não tem alguém assim que venha para mim: você está precisando te dar um abraço, vou te aconselhar. Né? Então não tenho isso. E o Caio foi essa referência para mim e ainda é. Ele foi para ti o que tu é para outras pessoas. Exatamente. Me ajudou muito. Assim, eu podia ligar para ele a qualquer hora, ele me atendia, respondia, conversamos bastante. E isso trouxe um alívio muito grande para mim. Ele me deu todo o suporte espiritual que eu precisava. Tu consegue explicar o que é essa sensação ou esse sentimento de que tu tá conectado com Deus, mesmo num momento horroroso, nesse corpo físico e material? Pois é. Uma coisa curiosa é que você prova, não tem palavras para verbalizar bem isso, mas você prova uma esfera de paz que o mundo não dá. Se você tem paz hoje, né, humanamente falando, tô com a conta paga, tô com saúde, tá tudo bem no meu entorno, né? Tô bem no emprego, tal, tá bem, né? Aí traz paz, né? Mas essa paz que transcende o entendimento é tipo assim: tá tudo ruim do seu lado e por uma razão inexplicável você tem serenidade nisso, né? Você consegue ter uma serenidade de cabeça, né? De coração. Aí você sabe que Deus está no controle. É uma sensação, é muito difícil de explicar. Difícil de explicar. O que é essa sensação e onde ela está localizada na cabeça também, no cérebro? Não sei, mas é uma sensação que dá uma serenidade. Dá uma serenidade, dá uma paz, sabe que Deus está cuidando. Quando Jesus esteve no Getsemane, ele faz uma oração, né? Pai, seja feita a tua vontade, né? Não seja feita a minha, mas sua vontade. E essa oração Jesus nos ensinou no modelo do Pai Nosso. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Muitas vezes nós oramos querendo que a nossa vontade seja feita. Pai, eu quero um carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero ser curado, eu quero milagre, né? E quando você faz essa oração, isso eu provei comigo, né? Ok, seja feita a tua vontade, não a minha. A Bíblia diz que quando Jesus fez essa oração, anjos se acamparam ao lado dele e o serviam. E da mesma forma hoje, eu senti isso também, né? Assim, uma presença divina ao meu redor, assim, que me protegia, me guardava e me guarda ainda hoje. Mas assim, se Deus vai fazer a vontade dele de qualquer forma, qual é o papel da oração nisso? A oração, ela muda a sua história. Digamos assim, vamos supor que você tem, hipoteticamente, Deus colocou lá na sua linha da vida, você tem 50 anos de vida, né? Você pode viver 50 anos bem, ou você pode viver mal. Então, por exemplo, o filho pródigo. A Bíblia conta a parábola do filho pródigo. Aí tem um filho que foi bonzinho, fica com o pai, e tem um pródigo que se rebela, cai fora, pega uma parte da herança e vai embora, pega a estrada. Esse filho que saiu, o pai deixou ele sair.
O pai não falou, pô, não vai, meu filho, tal. Só que aí vai, é sua escolha, é seu livre-arbítrio, né? Eu adoro cachorro. É sua escolha, é seu livre-arbítrio. Então ele foi. Só que aí ele quebrou a cara, ele passou fome, ele passou dificuldade. Então, você tem essa escolha, né? Você pode passar a vida mais leve, né? Passar pela vida de maneira mais leve, mais serena, aproveitar o que a vida te oferece, ser grato pelo aquilo que você tem, não reclamar do que você não tem, né? Ou não, você pode fazer escolhas erradas, o filho pródigo perdeu um bom tempo da vida dele, a Bíblia não explicita quanto tempo, mas perdeu um bom tempo dando cabeçada. Aí ele voltou para o pai, é recebido com uma festa, tudo mais. Então acho que as nossas escolhas vão determinar a nossa colheita no que você tem de período de vida. Eu acho que assim, o que Deus está determinado vai acontecer. Acho que tem o dia e hora para você nascer, para você morrer. Deus já tem estabelecido, né? Então a nossa oração, a nossa vida, ela pode fazer com que você tenha uma vida mais em abundância, espiritualmente, emocionalmente falando, ou não. Você passa para essa vida com amargura, com raiva, com inveja, com sentimentos negativos, né? Ou contemplando a morte como solução para a vida, né? Então são escolhas que no Apocalipse vai acontecer. Mas eu posso olhar para esse cenário do Apocalipse com medo e falar, pô, anticristo vai vir, eu estou frito, não vou mais estudar, não vou ter filho, não vou fazer mais nada. Ou eu posso, não, vou aproveitar a vida que Deus está me dando. Vou fazer o que eu vou estudar, vou ter experiência de ser pai, de ser mãe, que é fantástico, é maravilhoso, né? E vou tocar a vida. Quando for o tempo de Deus, Deus vai. A gente vai. Então, assim, um dia de cada vez, sabe? Sem essa precipitação. Mas eu não entendi ainda por que se vai ser feito o que Deus já programou, qual é o papel da oração? Eu vou pedir o quê? Porque assim, eu imagino assim, Deus já programou a vida de cada um. Uhum. Aí eu vou lá na oração e falo, seja feita a tua vontade. Mas já estava sendo feito desde o início, não? Mesmo antes de eu orar. Depende, vamos ver. A oração, a Bíblia diz que muito pode o justo na sua súplica. Vou pegar um exemplo bíblico de oração. Moisés, ele está orando pelo povo. O povo lá, os hebreus estavam quebrando pau no deserto, saindo na mão lá com os inimigos. Mó guerra. Então, enquanto Moisés intercedia pelo povo, a oração dele pelo povo, o povo ele vencia a batalha. Ele ganhava aquela guerra, aquela batalha. E aí, quando ele cansava as mãos, né, ele não conseguia interceder, o povo tomava um pau. Aí o povo levava a pior. Então, a oração, ela pode modular suas vitórias na sua vida, ou pode também favorecer sua derrota na ausência dela. Então, você pode ter uma vida mais plena com a sua oração, porque a oração faz com que você acerte o caminho, né? A oração, melhor te dizendo, a oração ela vai te dar direção. É isso, Senhor, isso aqui é bom para mim, eu devo aceitar essa proposta de emprego, né? Sei lá, tem gente que, por exemplo, vai na oração da profetada, casa por precipitação. Casou porque Deus disse que através do profeta da igreja que aquele cara, aquela moça é a mulher de Deus para a vida. A pessoa casa e se estrepa, porque o cara é drogado, bate na mulher, ou é narciso, né? Então vira um inferno no casamento. Aí a pessoa fica presa pelo dogma religioso. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas não foi Deus que uniu. Foi a sua precipitação, foi uma profetada. Então a oração faz com que você sinta paz, que tem que ser nossa direção principal, sentir paz diante de uma decisão. Então, eu não sinto paz em aceitar essa proposta X de trabalho. Eu acho que isso aqui vai dar ruim para mim. Você pode chamar de feeling, de sexto sentido, quiser. Mas a minha leitura, Deus falando comigo, o Espírito Santo me direcionando. Não vou, então eu recuso. Quando eu viajava pelo Brasil, muitas vezes, mais de uma vez, eu tive sensação, eu sou todo metódico, né? Então saio em um determinado horário e tal, e às vezes eu não sentia tranquilidade em sair, sei lá, 8 horas da manhã. Eu falei, eu vou atrasar um pouco, vou sair às 9, vou sair às 10, vou fazer outro caminho. Eu acredito que isso me livrou de acidente, de assalto. Nunca tive problema nenhum, né? Viajando o Brasil inteiro durante 15 anos. Isso é a intuição. Tu pode sente dizer. uma intuição que é Deus, no caso, não é um sinal específico, apareceu uma mensagem, caiu um quadro, não é isso. É a intuição, é interno. Isso, é interno, mas essa intuição, como você pode chamar, ele traz paz e é fruto da minha oração. Então a minha oração, ela aprimora essa intuição, faz com que eu escute melhor a direção de Deus, a voz de Deus, e faz com que eu erre menos na vida. Nós vamos sempre errar. O erro faz parte do acerto. Mas eu vou errar menos, né? Então faz com que você tenha essa vida em abundância que Jesus disse, que é a promessa de Deus para nós, não quer dizer uma vida isenta de problemas. Na vida nós teremos aflições. Então nem sempre Deus vai te curar também. Se tem uma doença, Deus não me cura, então é pecado, é brecha, é ilegalidade, é o que a igreja coloca de peso.
Mas Eliseu, um personagem bíblico, era um profeta. Ele pegou a unção dobrada de Elias, que era o cara. Ele era assim, o rei das galáxias era o Elias. E Eliseu recebe a porção dobrada. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Então ele não foi curado, Deus não curou. Ele ressuscitou defunto, ele fez o machado flutuar, ele multiplicou um azeite de uma viúva, fez sinais incríveis. Paulo, um lenço de Paulo curava o enfermo. Mas aí mostra na Bíblia que ele tinha um filho espiritual, Timóteo, e ele fala para Timóteo, mistura um pouco de vinho na água. A água era muito alcalina, por causa do teu estômago e das suas múltiplas enfermidades. O menino era frágil, né? Então nem sempre Deus cura, mas ele te capacita a você viver com aquela situação. Então nem sempre Deus te isenta do deserto, mas ele te dá força para atravessar o deserto. Então, para eu afiar essa minha intuição, que é Deus, eu uso a oração. A oração afia a minha intuição para tomar decisões durante a minha vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E você vai ter mais acerto do que erro, consequentemente você tem uma vida mais de abundância, mais plena. Né? Não aquela vida arrastada, cheia de medo de sair de casa, medo do bandido, medo daquilo. Você não faz mais nada. Você permitir que o medo te fagocite, você não faz mais nada na vida. De alguma forma, a oração tem a ver com meditação? Em alguns casos, poderíamos dizer que sim, porque é um estado, eu poderia dizer que a oração, dependendo do seu, é um estado meditativo, né? Onde você interioriza, né, os seus sentimentos, você está no momento com Deus, é íntimo, um momento muito íntimo, muito pessoal seu com Deus. A Bíblia fala que quando você quer orar, você vai no seu quarto, fecha a porta e ora, ou então vai no monte, um local que não tem barulho à sua volta, né, para você. Então você precisa, podemos dizer que seria uma forma de meditação, nesse sentido de você interiorizar os sentimentos. É que eu lembro quando eu comecei a ler um pouco mais sobre meditação e tal, eu acho que eu li ou alguém falou que era muito semelhante a orar. Quando o cristão usa o terço, aquilo ali tem vários exercícios de meditação que usa alguma coisa para tu se concentrar. Sim, e contando. Você ativa a glândula pineal. O que é isso? Que é isso? É uma glândula que o nosso cérebro tem, que estudos têm mostrado que ela é responsável pela nossa percepção do mundo espiritual. Então, sim, a frequência de onda do nosso cérebro muda quando você está no estado de meditação ou quando você está em estado de oração, né? Ela muda essa frequência. Existe uma área no cérebro? Existe uma área no cérebro, sim, está sendo estudada. Vista que é a conexão com esse Exato, com esse que mundo. É quando você está tendo, ou quando você atinge um estágio de meditação profundo, ou no estágio de oração, ou no estágio de você sentir uma presença divina, tudo isso está dentro, né? O nosso cérebro foi equipado para perceber essa presença divina. Na meditação eles falam que quando tu medita, tu começa a observar os seus pensamentos e tu encontra o observador desses pensamentos, que é tu de verdade. E tu sente que esse observador está conectado com a grande força cósmica que seria Deus, né? Sim, creio que sim. Eu nunca orei, eu mais medito, eu nunca eu fiz a oração clássica, eu medito. E eu quero entender se é isso que tu sente também quando tu ora. Tu sente esse observador, essa conexão? Como você sai da situação, porque você dentro da situação, você se envolve com as suas emoções. Então eu preciso, através da oração, eu sair de fora daquela situação que eu estou vivendo, que gera um conflito para mim, e como de fora, como um observador, que Deus me capacita a enxergar aquela situação sob uma outra perspectiva. E enxergando desse outra perspectiva, eu vou ter uma ação nova diante daquilo. Né? Eu vou mudar a minha ação, para não ter a consequência que eu teria se eu continuasse no mesmo caminho. E tu ouve alguma frase? Como é que é essa conexão? Em casos pontuais, né? Em casos pontuais eu escuto, sim. Mas não é uma coisa o tempo inteiro, não é todo dia, não é toda hora. Pontual. E de resto é um sentimento, né? É um sentimento muito forte, mas é uma certeza. É uma convicção que eu tenho. Isso se conecta de alguma forma com a gente estava falando sobre a lei da atração? Sim. Sobre pedir. Sim. Porque eu lembro que uma das grandes... Quando eu descobri esse negócio do segredo, eu achei meio bobagem, porque falava sobre escreve o nome do carro que tu quer e lê. Essa é a parte mais superficial do negócio, né? Até que ponto isso é verdade? Se eu pedir para o universo ou para Deus ter algo, eu vou ter. Porque não é bem assim, não é assim que se faz, né? Não é pedir algo pela ganância ou pela ambição, né? Onde é que está essa área cinza de pedir para o universo ou para Deus ter algo na vida? Pois é. Eu acho que acima do ter, Deus, todo embasamento, tudo que o cristianismo se estriba, vem pontuado no você ser. Né? Nenhum dos apóstolos foi rico. Né? E mesmo quando a gente vê personagens bíblicos que ganharam muito dinheiro, Davi foi rei, Salomão, filho dele,
Mas no determinado momento, Salomão, nem toda a sabedoria fez com que ele tivesse uma vida plena. Porque ele caiu também, ele se inclinou a outros deuses, ele fez um monte de presepada. Depois ele se arrependeu. Né? Então, eu creio que essa experiência com Deus diária, né? Você tem que construir um relacionamento. Né? Tem que ser uma coisa diária, não esporádico. E aí vai fazendo com que você consiga apurar os seus ouvidos espirituais e consiga ter mais assertividade. Agora, a questão de você pedir coisas materiais vem como consequência do seu trabalho, do seu esforço, da sua honestidade. Né? Uma pessoa esses dias escreveu para mim e falou: eu quero fazer um voto com Deus. Voto é um pacto com Deus que a pessoa faz. E tô pedindo para Deus para ganhar na Mega Sena, que estava acumulado, não sei se alguém ganhou. E aí, se ela ganhasse na Mega Sena, ela ia doar metade para os necessitados. Eu falei, pô, a outra metade fica com você, né? Então, assim, acho que era 90 milhões acumulados. 45 pois é, então, para cada um. Pois é, racho com Deus e pronto, a negociar. Quer dizer, quando você parte dessa premissa, desse tipo de esfera de negociação, o negócio já nasceu morto, naufraga, né? Então, não é essa a essência. Eu tenho o essencial para viver. E vivo bem, tá bom. Né? Não tenho grandes ambições, não vou deixar nada aqui mesmo. Ambição é uma coisa errada aos olhos de Deus? Não, uma ambição saudável. Eu vou me formar, eu vou ter meu consultório, né? Eu vou ter meu escritório de advocacia, eu vou ter uma casinha, uma família, um filho, vou dar uma boa educação para meu filho. Isso é uma ambição natural, saudável. Agora, aquela coisa que os fins justificam os meios, né? Os meios justificam os fins, melhor dizendo, né? Que você vai, passa por cima do outro, puxa o tapete de um, fala mal do outro, que você faz de tudo pelo poder. Aí isso é destrutivo, você não vai atrair coisas boas para você, a sua vida vai ficar ruim. Você pode até ter coisas materiais, mas você vai naufragar. Sabe o caso daquela enfermeira que fez um livro até, falando sobre pacientes terminais, né, que estavam tudo morrendo, e ela fez uma entrevista com esses caras. O grande arrependimento deles no leito de morte devia ter ganhado mais 1 milhão, tinha que ter ido para Paris, puxa, não fui para Disney. Devia ter passado mais tempo com minha esposa, com meu filho, devia ter brincado mais com meu cachorro, sabe? Esse é o arrependimento, né, do final da vida. Não é o que ele teve, é o que ele deixou de fazer. Né? Então isso é bem interessante. Então, na hora da oração, se a pessoa pedir algo material, ou um dinheiro, alguma coisa envolvendo ganância, isso vai reverter e vai voltar algo negativo para a pessoa? Sim, porque você está fazendo ambiciosamente, né? Eu acho que uma questão é você pedir: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá capacidade, força de trabalho, né? É uma coisa, você falou, não, é assim, o dinheiro pelo dinheiro, fama pela fama. Né? Tem que pedir os meios, tem que pedir os meios para ter alguma coisa. O material e o seu esforço particular. E seu esforço também, porque senão é muito fácil. Tem gente que dá depoimento aí, eu era mendigo na rua, agora eu tenho uma frota de carro. Tá. Pô, é utopia isso. Né? O cara tá mentindo e ganhou um cachê para mentir. Né? Você vê que a pessoa não tem tino comercial nenhum ali e dando testemunho. Né? E aquelas coisas, por exemplo, é muito curioso quando no futebol sempre tem 2 times e cada torcida tá pedindo para Deus que algo aconteça ali. E no fim, quem ganha acha que Deus respondeu. Aí Deus não vai intervir nisso, né? Mas acho que isso é interessante de observar como o ser humano pede algo num momento que eu não sei se tem alguma influência. Funciona isso? Não, lógico que não. Mas é uma ambição, aí é uma coisa humana, né? Coisa humana. Deus vai interferir na parte espiritual. Aí é coisa humana. É um jogo, né? Você vai no cassino e pede pra Deus: quero ganhar todas agora. Exato. Vou ganhar tudo na roleta aqui, né? Mas se o cara rezar, me dê serenidade para tomar as melhores decisões no cassino, talvez funcione? Não, porque aí no cassino é um jogo de azar. Feito pelo demônio. Né? Deus não vai abençoar você lá no cassino jogando um pôquer. Da outra vez que tu vem aqui, eu queria te perguntar sobre a história de Lúcifer, e eu acho que a gente não chegou a conversar sobre isso. O que é esse personagem? Da onde ele vem e o que ele quer? Tá, legal. Posso fazer um parente antes, só para terminar essa história do cassino? Porque ninguém vai esquecer isso. Claro. Tem uma alegoria, que eu acho legal, as pessoas pegam a alegoria e guardam isso, né? Teve um cara que as pessoas são muito ligadas a número, né? Daniel, nasci no dia 7/7/77, então tem alguma coisa na minha vida, né? Sou Deus, então. Então o demônio quer me pegar por causa da data, da placa do carro, enfim. Então tinha um cara nessa alegoria que realmente, para ele tudo dava 7, e 7 era um número que ele gostava muito. Aí ele conseguiu um trabalho
Ele tinha que acordar às 7 horas, mas ele acordou um pouquinho atrasado, às 7 horas e 7 minutos. Então, ele se desesperou, se atrapalhou. Para conseguir chegar a tempo, ele pegou um táxi. O final da placa do táxi era 77. Ele chega no emprego dele, né, com 7 minutos também de atraso, porque correspondeu. E aí ele vai, por acaso, ele olha o saldo dele no banco, como é que tá? Ele tem 7 mil. Então, ele tem certeza que Deus está falando com ele. Ele vai no Jockey Club, aposta R$7 mil um cavalo número 7. Aí que acontece? O cavalo chega em 7º lugar. Então, quer dizer, toda essa bitolação, né? Não adianta nada, né? Então, quer dizer, se pautar por números, você tá lascado, né? E pode ser também ele, né? O Lúcifer se passando por Deus para enganar o cara também, né? Às vezes a pessoa se enxerga o que quer enxergar também, né? Sim. Às vezes, se você cismar com o negócio, você seleciona os dados, né? E aí você acaba enxergando o que você quer, né? Para favorecer seu ponto de vista. No capítulo 33 e no versículo 3 do livro de Jeremias, diz assim: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus é bem claro aqui. Ele está falando para você clamar a Ele, que Ele vai te ensinar, vai te mostrar coisas, segredos para esta vida e para uma vida vindoura, né? Para a vida eterna que Ele promete. Eu acredito que só isso já seria o bastante para eu e você buscarmos a Deus para saber desses segredos aí. Isso você vai aprender meditando, não é só lendo, meditando na palavra de Deus. Por isso que eu falo, leia 3, 4 versículos, um capítulo por dia. Um dia sim, um dia não importa. Faz o seu melhor, o que você puder, porque depois vai melhorando, né? As coisas vão mudando para melhor, se você se empenha em conhecer mais de Deus. E Ele está dizendo, isso é clamar a Ele. Muitas vezes numa oração, sim, num clamor. Mas só de você buscar, lendo a palavra, você já está clamando a Ele. E a promessa é essa, que Ele vai te responder. Olha, Ele vai te responder, vai te anunciar coisas grandes, coisas firmes, que você ainda não sabe. Você acha, será que dá para usar algumas coisas dessas que Ele tem para revelar para você no seu dia a dia? Para você viver melhor aqui com a tua família, no teu trabalho, na tua própria cabeça, estando em paz com você mesmo, seja em qualquer lugar que você estiver, você está de boa porque você está em paz, hein? Se esforça, age, que Deus reage na tua vida. Vamos voltar para o vídeo. Você sabia que existe um segredo bíblico capaz de transformar qualquer relacionamento, mesmo quando parece não haver mais saída? No livro digital Amor com Propósito, um guia divino para relacionamentos prósperos, você vai descobrir como reacender o amor, restaurar a paz no lar e criar uma união que resiste a qualquer tempestade. Não é teoria, são princípios práticos baseados na palavra de Deus, prontos para você aplicar hoje. Será que o seu relacionamento já poderia estar vivendo isso? Baixe agora e descubra. Tem que ter tanta coincidência nessa história também que é difícil os caras não acreditar, né? Mas às vezes tem gente, por exemplo, acorda às 3 da manhã. Acordei, é o horário do demônio, pelo satanismo, até a hora que faz os rituais mais robustos, né? Para fazer um espelhamento, né? Jesus teve vitória na cruz às 3 da tarde. Jesus morreu às 3 da tarde. Aí começa a nova aliança. Aí às 3 da madrugada, que é o efeito espelho, seria a hora do demônio. Seria mais ou menos o que aconteceu no Horror em Amityville, né? Onde o menino lá matou a família inteira. Esqueci o nome do cara. Lembra dessa história? Isso foi aqui? Não, foi nos Estados Unidos. Tá, porque aqui tem uma parecida também, né? Do menino. Teve também aqui? Aqui em São Paulo. Como é que é? É um caso famoso. Tem uma delegada que veio e falou sobre isso. Eu não vou lembrar também. Teve o caso Evandro, é esse? Que o menino foi pra escola, matou a família? Não, esse é outro, isso aí é outro. Mas esse caso que tem a ver... O que era coisa... Não, que aí que tá, que às 3 horas da manhã o povo acordava e achava que era do demônio. Mas é um ritmo biológico, né? Então, às vezes a pessoa acorda e calha dela acordar às 3 da manhã, ela fica pensando, acordei às 3 da manhã. Aí você te programa o teu cérebro, né? Muitas vezes eu vou dormir e falo, poxa, preciso acordar às 7. Eu acordo às 7. Né? Sem despertador. O cara pensou tanto nas 7 da manhã. Eu já estou acostumado. Aí não posso atrasar. E eu acordo às 7, né? Agora, tem gente que fica tão bitolado e acorda às 3 da manhã e acha que é o demônio que está acordando. Mas não, acordou porque acordou, né? Mas tem algum momento que é real? Que é um sinal do demônio? Ou que estão fazendo alguma coisa? Aí tem que passar muito filtro nisso, né? Que filtro que se passa para descobrir? Você tem que passar filtro da vida daquela pessoa, né? Quanto que ela é sugestionada, quanto que ela é susceptível àquilo.
Porque senão a pessoa vai achar demônio em qualquer lugar. Mas e como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu sei que é pra valer, que é verdade? Bom, se você é um cristão e você tem o Espírito Santo, Deus ele coloca aquilo para você de maneira muito clara, né? Que você está sob alguma coisa. Se Deus está mostrando algo, tem que ter um propósito. Já começa por aí. Então não vai tipo te acordar às 3 da manhã, para quê? Para quê? Então, sei lá, é para você orar um pouco, né? Para você ler alguma coisa que vai te edificar. Agora acordei, o demônio me acordou. E daí? Te acordou e volta a dormir. Né? Então, muito bem. Agora o demônio. Lúcifer, né? Ou Lucifer, né? Como chamam no satanismo, é dito em Ezequiel 28, é dito o seguinte, que ele era um querubim ungido. Então ele era um querubim, patente angelical dele, querubim. Então tem demônios, né, com desmembramentos de patentes, e os anjos também. Anjo, arcanjo, querubim, serafim. E o Lúcifer era um querubim. Aí a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. Ungido significa santificado, separado. Então ele era separado para um propósito. Ele tinha uma missão ali, que era um dos guardiões da glória de Deus. E diz que ele era perfeito em formosura, cheio de sabedoria, coloca ele como muito inteligente, bonito. Ele ganhou 9 pedras de Deus. Aí começa, Deus desmembra 9 pedras que ele ganhou. E ele pega esse número 9 para ele. Puxa, eu ganhei 9 pedras de Deus. Então o número 9 para o satanismo é muito importante. Nem tudo que dá 9 também é do demônio, né? Mas o número 9 é importante. Aí, logo depois disso, entra a iniquidade no coração dele, ele quer ser como Deus. Em Isaías, ele subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então você é semelhante a Deus. Eu quero ser como Deus. Ao querer ser como Deus, Deus o afasta da sua presença. Mas ele é um ser muito inteligente. Ele enganou a terça parte dos anjos. Isso é anjo pra caramba. Que não é pautado na população terrestre. Ele enganou 7 bilhões e meio de pessoas, né? Ou 1/3 dessa população. Estamos falando de uma dimensão espiritual. A Terra é uma poeira cósmica em relação ao universo. Nós somos nada aqui. É um pontinho. Então, bilhões, trilhões de anjos ali, ele conseguiu enganar. Então, o poder de persuasão dele é muito grande, muito forte. Aí é dito que ele foi lançado para a Terra com a terça parte. Aí o que acontece? Ele está numa dimensão, no paraíso, que é uma dimensão, no meu entender, ainda espiritual, onde Deus faz Adão e Eva, faz a sua imagem e semelhança. E aí tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal que o homem não podia tocar, não podia comer. E o diabo estava ali. Quer dizer, ele não tinha ainda o poder de zanzar por todo o planeta. O poder dele geográfico se limitava ao perímetro dessa árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. Mas por que ele estava ali? Então, ele foi mandado por Deus ali. Né? E aí, ele estava no paraíso, porque havia uma única regra no paraíso. Não come da árvore do conhecimento. Não tinha 10 mandamentos, né? É um só. Você não come dessa árvore. Um mandamento, não tinha problema nenhum, sabe? O Adão pulava no cipó pelado, caía no rio, tava tudo bem, sem nenhum problema. Não tinha DR, não tinha sogra. Pensa bem na situação de Adão. Começou depois da maçã. Depois de Adão, depois. Né? Então, e eles fizeram, sogro de alguém também. Então, quer dizer, não tinha problema, cara. Aí, de repente, Deus colocou, não vai nessa árvore. O demônio estava lá, até mesmo para testar a fidelidade, porque você tem um livre-arbítrio. Mas Deus sabia que ali estava o demônio? Sabia, claro. Deus permitiu que ele ficasse ali. Entendi. É o livre-arbítrio humano, a sua escolha. Deus deu a direção, não mexe. Um mandamento, não eram 10, Aí Eva chega perto, né? Eu imagino que essa sedução levou um tempo, não foi assim. E aí Eva, come a maçã. E a maçã é só uma alegoria, né? Na verdade, na Idade Média, as missas eram celebradas em latim, e a palavra malum e malus é muito parecida no latim. Uma quer dizer macieira e outra quer dizer mal. Então a maçã ficou associada a essa simbologia do mal. Então vamos colocar aqui que seja maçã. Ele vai, come a maçã, é bonita, é cheirosa, é legal. E Eva foi resistindo. Você vê que ele tentou Eva, ele não tentou Adão. Ele tentou na mulher. Tem algum significado isso? Eu acho que ele tentou pegar assim o ponto fraco. A mulher é mais semântica. O homem é mais racional, até hoje, né? E a mulher é mais emocional. Então ele talvez tenha tentado pegar a Eva pela emoção dela, né? Pela emoção. E talvez, uma hipótese que ele pode ter usado, ele pegou e falou, olha, come a maçã. Ela não queria. Aí ele falou, vou te contar um segredo. Quando você fala para uma mulher, vou te contar um segredo, o que acontece? Todos os sentidos da mulher estão antenados em você naquele momento. Ou vou fazer uma surpresa, um dos dois. Acabou, ela não tem mais espaço, tempo, mais nada. Só existe você naquele momento para contar o segredo. E Lúcifer deve ter dito para a mulher, olha, vou te contar uma coisa, maçã emagrece. Ela comeu o pé inteiro, né, para emagrecer. Então, comeu, tentou, ela passa para Adão, os dois pecaram. Aí o que acontece? A partir daí,
Lúcifer, ele entra na nossa dimensão de tempo, digamos assim. Que essa dimensão paraíso ainda era uma esfera espiritual. Os judeus acreditam que existem 7 céus, né? Então Lúcifer foi expulso da presença de Deus, não estava mais no mesmo patamar de céu que estava Deus, e foi expulsou para a terra. Então ele estava aqui na terra, mas de uma dimensão ainda não terrena. Por exemplo, tua sombra está aqui, né? E você. Então vocês dois estão no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes. A sombra não tem 3 dimensões, né? E você tem. Então as dimensões estão aqui, mas no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes, patamares diferentes. Tá claro? Tem? Aí o que acontece? Então eles estão nessa dimensão paraíso, que seria o equivalente ao terceiro céu, que Paulo fala, estive no terceiro céu e estive no paraíso. Nessa mesma dimensão do paraíso, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida, né? A árvore da vida, Deus proibiu, era o mesmo local. Lá em Apocalipse vai dizer que a árvore da vida está no céu, faz parte do perímetro geográfico ali do céu, da Jerusalém celestial. Então ele pega essa árvore da vida, Deus coloca querubins para tomar conta do caminho, para ninguém chegar perto nela. Colocou querubim, mesma patente hierárquica que o próprio Satanás. Você pega um outro exemplo bíblico, você vê como é que existe esse respeito hierárquico. Começa a ter uma treta, eles começam a disputar o corpo de Moisés. Porque se Moisés fosse enterrado, os ossos dele seriam venerados, né? Ele era um profeta muito importante, libertou os caras do Egito e tal, né? Aí o que acontece? Lúcifer, ele vai querer pegar o corpo de Moisés, é descrito na Epístola de Judas. E vem um arcanjo, né? Miguel vai lá e faz uma treta com o diabo. Só que o arcanjo, ele não tem autoridade para repreender um querubim. Então ele fala que o Senhor te repreenda. Quer dizer, Deus vai te repreender, né? Então os dois são irmãos, foram feitos por Deus. Então assim, o pai te repreende, né? Eu não posso, você tem, hierarquicamente ser acima de mim. Então você tem esse respeito hierárquico entre eles. Aí o que acontece? Voltando, então colocou querubim, mesma patente para tomar conta do caminho da árvore da vida. Quando o homem é afastado, imagina que o demônio, a Bíblia diz que ele é como um leão. Não é o leão, mas é como o leão. Ele precisava de uma legalidade do homem para sair daquele perímetro, daquela prisão temporária dele. O perímetro da árvore. O homem podia libertar ele dessa... Libertou, com o pecado. Sim, sim. Né? Aceitou. Então imagina um leão dentro de uma jaula, a tranca está do lado de fora. Só eu posso abrir. O leão não pode abrir por dentro. Ele é muito mais forte do que eu, mas ele não pode abrir. Aí eu abro. Aí o homem abriu pelo pecado, ele entra na nossa dimensão. Entrando na dimensão humana, ele vai corrompendo o homem. Ele vai se apresentando como um Deus para o homem. E pior ainda, esses anjos caídos tiveram relações com as mulheres. Em Gênesis 6, fala que os filhos de Deus, anjos, viram as filhas dos homens, né, humano aqui, que eram formosas e tomaram para si mulheres que tanto escolheram. Tiveram relações com essas mulheres e nasceram varões de grande renome, gigantes. E a arqueologia comprova que os gigantes existiram, né, e comprova historicamente também pela Bíblia. Então eles trouxeram uma série de perversão para o homem, apresentando politeísmo, vários deuses e aquela coisa toda, e sacrifício humano, e foi indo, né, pervertendo a humanidade. E o objetivo dele é qual? Só perverter? Destruir. É tipo assim, ele sabe, né, tipo, que Deus é mais poderoso. É evidente que ele sabe. A criatura nunca vai ser superior ao Criador, mas ele vai causar o máximo de destruição que ele puder. Tipo, eu vou para prisão, mas eu vou levar todo o máximo de pessoas comigo. Vou causar o máximo de dano possível. Se nessa história a Eva não tivesse comido a maçã, como é que a humanidade estaria agora? Eu acho que estaríamos bem, de boa. Mas ia ser para sempre, não ia existir terra, essa vida que a gente conhece aqui? Acho que a gente estaríamos na dimensão espiritual, né? Que eu acredito que nós vamos voltar para essa dimensão espiritual, que é a nossa natureza, né? E não estaríamos sofrendo toda essa retaliação, né? Toda essa consequência que teve desdobramento do pecado original. Então, nós somos filhos do demônio? Nós somos filhos de um pecado, né? De um pecado, de uma falha humana, de pecado. Esse pecado deu a legalidade para o demônio para entrar na nossa vida, na nossa esfera, na nossa dimensão e causar destruição em nosso meio. Mas assim, tu, como indivíduos, a gente existiria da mesma forma nesse outro lugar? Eu creio que sim. Só que não teríamos a mazela do pecado, não teríamos a dor, o sofrimento, né? Tudo que ser humano consiste. Agora, uma coisa que eu pondero, quando perguntam para mim, tem vida em outro planeta? Eu acho evidente que tem.
né? Porque o universo é gigante, né? Tudo que a gente enxerga é 4% só. A gente só enxerga o universo visível para nós é 4%. Esses 4% a gente não entende nada. Ninguém sabe o que é matéria escura ainda direito. Não tem uma explicação para tudo isso. Tu acredita que exista, e essas vidas em outros planetas, elas, de alguma forma, elas participam desse jogo todo de dimensões e do que está escrito na Bíblia? Eu acho que estão, sim, em outras dimensões. Algumas, talvez, hipoteticamente, outros planetas, por que não? O universo é muito grande, muito grande. Tudo faz parte da criação de Deus. Quer dizer, se toda dimensão celestial, que é... Quer dizer, quando você pega as dimensões astronômicas, as distâncias astronômicas, tudo medido em ano-luz, sabe? Trilhões de ano-luz. Você olha para o céu hoje, você está vendo o passado. Sim. Estrelas que não estão mais lá. Que a luz dela chegou só agora, depois de 1 trilhão de anos chegou aqui. Então, quer dizer, o mundo nem existia quando aquela luz estava vindo para cá. Então, certamente tem muita coisa para... Então, quando imagina a dimensão celestial, que evidentemente é muito mais robusta, maior, encorpada, porque a origem da criação, né? Então, gigantesco, inimaginável. Aí não vai ter somente a população do nosso planetinha Terra lá no céu, né? Sim, mas... A gente vai formar uma aldeia ali, né? Essa população que está em outro planeta, ela também participa desse negócio de ser fruto do pecado? Tipo, você tem um planeta em algum lugar agora, com pessoas também. Eles, qual é o papel deles nessa guerra espiritual inteira? Com a gente, não. Eu não vejo um conflito conosco, nosso planeta Terra. Porque foi definido que Satanás e seus anjos foram lançados para a Terra, para cá. Especificamente para cá. Por inferência, talvez... Cachorro lindo. Por inferência, talvez... eles não tenham errado. Não tenham tido pecado. Né? E talvez desfrutem de uma vida muito mais abundante do que a nossa. Tanto na capacidade intelectual, tudo, porque a gente perdeu nossa capacidade intelectual. Adão era um cara muito inteligente. Quando você vê pela Bíblia, que ele nominou o nome de todos os bichos que tinha. Pegou os répteis, os mamíferos, os herbívoros, as aves e deu o nome de um a um. Quer dizer, a capacidade de memória dele era 100%. Hoje a gente usa 10%. Essa história, por exemplo, de Adão e Eva, é uma história literal, real, ou ela é uma analogia para o que acontece internamente em cada um de nós, ou uma analogia sobre as energias cósmicas? Eu entendo como real, eu vejo como real. Eu interpreto a Bíblia de forma literal, eu não posso fazer uma seleção da Bíblia. Isso, a crucificação foi real e Adão e Eva não foi, por exemplo. É que quando eu vejo alguma coisa, eu tendo a interpretar como uma explicação psicológica do que acontece dentro de nós mesmos. Que o demônio está dentro de nós, Cristo está dentro de nós, está tudo dentro de nós, e aquilo ali é meio que um manual psicológico. Tem alguma verdade nisso que eu estou falando? Eu acho que essa essência que todos nós temos, de bem e de mal, ela está em todo ser humano, ela se aloja em todo ser humano, e acho que quanto mais espiritualidade você tem, você refina melhor esses sentimentos. Mas, evidentemente, nós temos um DNA divino, eu creio, e temos uma essência do mal dentro de nós também, porque foi contaminado com o pecado. Então, você pode, sim, separar essas forças, assim, dentro de você degladiando, mas existem forças externas que também nos influenciam. Isso é uma pergunta que eu estou fazendo bastante para mim mesmo, eu perguntei para o Caio Fábio também. Como é que eu sei que eu não sou o mal? Você tem que... eu avalio, não sei o que o Caio Fábio te respondeu porque eu não assisti inteiro. Você conhece uma árvore pelos frutos dela, né? Então, se o seu fruto é bom, você não pode ser uma pessoa má, né? Você não pode ser uma macieira e dar figo, né? Então, assim, se as pessoas do seu entorno gostam de você, você faz o bem, você se esforça em fazer o bem, por exemplo, se eu pegar um budista, né? O cara é do bem, o cara não faz mal para ninguém, não mata uma formiga, ele prega a paz, né? Se eu pegar um muçulmano que é temente aos valores lá de Alá, né? Eu não posso dizer que essa pessoa é má e que Deus vai julgar e vai para o inferno, porque cabe a Deus julgar. E Deus é bom, Deus é amor. Então acho que tudo aquilo que transmite essa onda de amor mostra que você está mais em simbiose com Deus. Porque tem gente que é insuportável, cara. Não tem como você ficar perto, meu. São tóxicas, né? São pessoas assim que você fica perto de uma atmosfera ruim. Né? Então aquela pessoa não dá, mesmo que ela fale flores da boca, né? A carga dela é ruim, meu. Pois é, mas como é que tu explica, por exemplo, um político, sei lá, um político qualquer que ele, na cabeça dele, ele tá emanando amor porque ele tem os caras que votam nele, que botam a camiseta dele, na cabeça dele ele tá fazendo o amor. A minha pergunta é como é que eu avalio o meu fruto? Como é que eu sei que eu não tô sendo enviesado na avaliação do meu próprio fruto?
Aí acho que a melhor percepção para isso é quem está próximo de você. Porque eu posso ser um político e enganar milhões de pessoas aparecendo bonito na TV, no palanque, fingindo, interpretando um papel durante algumas horas. Mas quem convive comigo, a minha esposa, meu filho, meu amigo, meu vizinho, né? Essas pessoas que convivem comigo, você vai perceber nelas, né? Se realmente você está usando um impacto positivo ou negativo nelas. Eu acho que aí é o melhor medidor, né, que tem. Porque tem gente, que é tão mal que os bichos não chegam perto. Meu gato não chega perto de gente ruim. Já aconteceu de chegar uma visita lá e o gato... chega uma visita, o gato percebe, ele sai fora. Aí você vai vendo, pô, essa pessoa aqui não é do bem, meu. O gato tem antena, meu. Eu tenho muita dificuldade de avaliar se uma pessoa é do bem ou é do mal. Assim, eu fico pensando, se eu avaliar alguém como sendo do mal, será que eu não estou sendo mal por fazer isso? Pois é, mas depende. A pessoa que realmente é do mal, ela pode até te enganar por um período, mas ela não te engana por muito tempo. Você não consegue fingir por tanto tempo. Você não está no teatro o tempo inteiro. Então essa pessoa, ela consegue até... Eu tive pessoas que se aproximaram de mim e ficaram 2 anos como amigos meus. Amigo que eu confiei, veio na minha casa, conhecia minha família, visitava a casa dele. Então, de repente, em um dado momento, você vê que essa pessoa espana. Tipo, ela cansou de fingir. Né? Aí mostra a natureza, mostra o que está por trás. Teve vários, isso aconteceu comigo, várias. E achar que faz parte do bem também não é um perigo? Achar que eu sou o bem, eu faço parte do bem. Sim, se tiver essa soberba toda, porque aí é o orgulho de ser humilde, né? Sim, porque é muito confuso saber se eu sou do bem, sou do mal, se a outra pessoa é do bem ou do mal. Quanto mais eu conheço, mais converso sobre todas essas coisas mais espirituais, mais confuso eu fico. Eu tendo a apatia, ficar quieto na minha, porque vai ficando tudo mais confuso e mais difícil de julgar e de entender as coisas. Eu acho assim, eu procuro, no meu esforço pessoal, e não é mais esforço, é uma coisa mais natural. Procuro ajudar, fazer o bem, evito falar mal dos outros, né? Evito reclamar das coisas. Então eu procuro estar em sintonia com Deus. Claro que eu não consigo isso o tempo inteiro, né? Até uma das coisas que às vezes as pessoas se aproximam de mim e, digamos assim, se desapontam, né? Eu já falei isso em outro podcast também. As pessoas se aproximam imaginando que o Daniel Mastral é um cara que não erra, que não falha, né? É super, mega, ultra espiritual, vê anjo o tempo inteiro, né? Tem a resposta para todas as coisas. E, na verdade, o sábio não é aquele que tem a resposta, é aquele que não tem mais pergunta, né? Porque não tem mais que perguntar, Deus me basta. E aí, quando se aproxima de mim, conhece minhas falhas também, conhece meus defeitos, né? Conhece o meu lado humano. Aí fala, pô, você me desapontou. Pensei que você era super mega. Não sou. Não sou. Tem dias que eu não tô bem. Eu erro, né? Aprendo com o meu erro. Faz parte da jornada. Eu sangro, eu choro, eu transpiro. Né? É um ser humano. Né? E as pessoas têm essa coisa idealizada. E parece que faz bem para alguns líderes espirituais. Eles aparecem nessa fotografia muitas vezes nos altares. Né? Fotografa bem. Ele fala de amor, de perdão, isso, aquilo. Mas a vida dele não tem nada assim. Então ele engana durante um período, né? Mas quem está perto dele, quem convive, não. Pois é, mas mesmo assim, como é que eu sei que quem está perto... Porque como é que ele vai perceber que as pessoas que estão perto não estão gostando? E como é que eu confio na avaliação das pessoas que estão perto? Porque então, elas também se elas estiverem tipo, puxando teu saco, eles vão dizer que isso é legal. Mas ninguém consegue ser puxar saco o tempo inteiro. Sabe, uma hora essa máscara cai, uma hora essa ilusão ela desmonta, né? Então eu acredito que hoje eu tenho poucas pessoas no meu entorno, né? Não tem tanta gente assim, tem uma multidão, né? Tem as minhas ovelhas, tem alguns amigos mais próximos, mas são poucos, né? Porque o ser humano tem essa tendência mesmo, né? De ser ambicioso, ganancioso. Então acho que o melhor medidor é as pessoas que permanecem do seu lado. Se elas permanecem, elas gostam de você, elas te amam, elas sentem em você algo bom, porque senão elas não ficariam com você. Quando Jesus andou com os apóstolos, ele dizia que ele era o Cristo, né? Ok, embora ele tenha feito sinais, tudo, a convivência com aqueles caras foi muito mais forte, a ponto de que, depois que Jesus morreu, eles continuaram unidos, né? E uma coisa maior ainda, uma das evidências até mesmo da ressurreição, né? Os fariseus tinham receio que os discípulos de Jesus roubassem o corpo, porque Jesus tinha dito que ia ressuscitar no 3º dia. Então eles pedem uma força para Pilatos. Pilatos, os discípulos vão lá pegar o corpo de Jesus. Põe uma guarda lá. Pilatos dá uma guarda romana, pelo menos um pelotãozinho, 21 homens no mínimo.
E o soldado romano, ele era imbatível, o melhor exército da terra. E eles não iam abandonar o posto. O que aconteceu? Que Jesus sumiu e os soldados escafederam. Né? Historicamente, isso não bate, não concatena. E depois os discípulos continuaram falando de Jesus, mesmo quando estavam sendo perseguidos pelo império. Quer dizer, falar que você é seguidor de Jesus, o cara foi morto na pena capital máxima romana, é um criminoso. Você não pode ser seguidor de um criminoso, então o império ia atrás de você. E isso aconteceu e eles continuaram perseguidos, presos, açoitados, apedrejados e continuaram seguindo Jesus. Você pegar a história, os cristãos da igreja primitiva, quando começou as perseguições com Nero, eles eram queimados, vivos, no Coliseu. Cruzes assim, pregavam eles e queimavam eles vivos. Jogavam eles às feras, os animais, né? Deixavam os animais com fome, um tigre, leão, essas coisas. Eles entravam, a história diz isso. Flávio Joséfo, Eusébio, Plínio Velho falam sobre esse período. Os cristãos se ajoelhavam no centro da arena e cantavam louvores. E os animais estraçalhavam eles. Quer dizer, que força é essa que permitiu com que eles ficassem unidos? Da onde veio essa força? Né? Da onde veio esse desdobramento? Então, a convivência de Jesus com os discípulos foi tão forte, convivência, 3 anos e meio, que mesmo na ausência dele, ele se fez presente. Né? E aquelas pessoas tiveram uma união muito grande porque conviveram, conheceram o autor da vida e transmitiram esse amor da mesma maneira. Imagina se um apóstolo do início da igreja primitiva fosse um cara arrogante, metido, sei lá, altivo, quisesse ter um iate, né? Precisamos entrar na campanha profética para ter um iate. Né? Então, não, eles pregavam e viviam o amor. Quando você consegue viver aquilo que é compatível com o seu discurso, viver o que você prega, é uma capacitação que Deus te dá. Aí as pessoas começam a observar, poxa, tem algo diferente aqui. Eu conheço missionários na Itália, né? Uma vez eu tive o privilégio de ir até lá, conhecer uma missão, eles queriam que eu ficasse lá 5 anos, mas acabei declinando, já tinha minhas ovelhinhas aqui, não quis largar eles. Mas eles começaram muito bem. Foi um grupo de missionários para a Itália, predominância católica, e a igreja que mandou, largou os caras lá. Tipo, largou na mão, né? Não mandou mais provisão, dinheiro, nada. Continuaram recolhendo ofertas na igreja para eles, mas só que não mandava mais. Ficaram tipo missionário fantasma na igreja. Aí que eles fizeram? Começaram a arrumar emprego. Não tinha o que fazer, trabalhar na cantina, na pizzaria. E o dono, o proprietário, o dono do negócio, percebia, poxa, esse cara aqui, esse brasileiro, quando ele vê um outro funcionário triste, ele se condói, ele vai lá e chora junto. Ele abraça, ele acolhe. Quando um funcionário é promovido, ele fica feliz, ele não tem inveja. Quando eu peço para ele trabalhar mais, ele trabalha, ele não questiona, né? Ele não vem brigar comigo. Então, esse cara tem alguma coisa diferente. E as pessoas começaram a notar, pô, vocês têm alguma coisa diferente. E eles, discretamente, a gente tem um grupo de oração. É neutro, não tem placa, não tem bandeira. E começaram a se reunir. Hoje é uma igreja que tem mais italiano do que brasileiro, mas eles conquistaram pelo amor. Né? Então, acho que essa é a grande pegada, né, do evangelho. Foi o que Jesus nos ensinou. Você procurar viver e pregar o amor. Né? Mas funciona. Mas assim, Jesus também não acabou gerando... Vai ficar ruim essa frase. Ele acabou gerando também muita raiva e muito ódio dos seus opositores. Ele não gerou também essa energia? Porque eu vi depois que a gente conversou, depois de um tempinho eu assisti Paixão de Cristo. E aí tem aquela cena que ele está sendo julgado lá, a cena que o povo liberta o bandido, Barrabás. O bandido. E naquele momento eu vi que, em primeiro lugar, a voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Nesse momento eu já achei muito estranho, mas também aquela raiva toda que as pessoas estavam querendo que aquele cara se fudesse e apanhasse. Não era uma energia ruim que equilibra com o amor dos que gostavam dele? Como é que explica ele ter gerado? Como o povo é volúvel. Quando você realmente ama a Deus, você morre por Deus. Hoje eu posso fazer minhas as palavras de Paulo. Meu viver é Cristo, a morte é lucro. Mas quando você apenas tem uma fé, digamos assim, mais rasa, mais superficial, você é volúvel. Né? Então aquele povo que pediu a crucificação, certamente eles viram milagres de Jesus. Ouviram falar, né? Da água virar vinho. Quando você para pensar, quimicamente, a água virar vinho, pô, é uma loucura. H2O virar uma molécula de vinho, você precisa de fissão nuclear, você tem que quebrar as moléculas atômicas, depois você tem que fazer fusão nuclear para fundir e formar nova molécula. É uma energia de milhares de estrelas. E Jesus fez isso sem se cansar, nem suou. Nem suou para isso. Então, viram a multiplicação dos peixes, dos pães, tudo mais, mas de repente alguém falou, um líder falou, o fariseu, que era o líder eclesiástico majoritário, que era uma referência para aquele povo, eles eram os estudiosos, os guardiões da lei.
olha, esse cara é um impostor, ele é mentiroso, ele tem parte com Beelzebul, né? Que era um deus pagão ali, filisteu, né? Que é uma referência ao demônio. Então, ele tem parte com Beelzebul, ele é mentiroso. Aí o povo, ele é mentiroso. Outro, 3, 4, 5 falando, todo mundo é mentiroso. Eu vejo isso na internet. Nas redes sociais é muito fácil. Você vê lá, você posta alguma coisa, tá todo mundo fofinho, né? Tudo, que legal, que bênção, coração. Aí tem alguém, eu não concordo com isso. Aí já vem uma galera, eu também não concordo. Eu pensei, mas eu não escrevi, agora eu escrevo. E aí começa todo pau lá e começa a se brigar um com o outro. Então parece assim, as pessoas só precisam de uma centelha, né? Para eclodir o que está dentro. Então jogaram a centelha ali e todo mundo começou a gritar, crucifica. E isso não aconteceu só com Jesus. Pegando um paralelo, os templários surgiram no século XII, eles estavam protegendo, né, Jerusalém dos peregrinos, eram grandes guerreiros, tudo. O começo foi fofinho dos templários, o povo amava os templários, né? Eles protegiam, tinham cheio de ideais, eram monges também, né? Mais adiante, tudo bem, eles ficaram ricos, eles surtaram um pouco com a riqueza, né? Mas aí, de repente, alguém diz, no ritual de iniciação do templário, eles fazem profanação, eles cospem na cruz, eles têm atos de pedofilia, e de repente o povo acreditou naquilo, porque veio de uma liderança eclesiástica, veio do Papa, né? Veio do rei da França. Então acreditaram naquilo e o povo ficou louco e pediu a morte deles, queimado na fogueira. Perseguiram, acabou com a ordem dos templários. Então você vê que às vezes basta uma coisa muito pequena para mudar a voz do povo. Agora, quando você realmente fala do remanescente fiel que ama a Deus, os cristãos do primeiro século, por exemplo, você vê que eles tinham uma fé indestrutível. Podia jogar nas feras, podia queimar, podia perseguir. 300 anos eles viveram assim, debaixo de perseguição, e eles sobreviveram. E era uma igreja que não tinha dízimo, não tinha ato profético, não tinha o demônio dando testemunho na igreja, não tinha nada disso. As pessoas se ajudavam por amor. Era o amor que unia eles. Aí sim, Constantino vem, faz o Edito de Milão, o Concílio de Nicéia, e traz o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí contaminou alguns valores e virou baixaria de novo. Aí corrompeu, né? Corrompeu. Aí vem Inquisição, cruzadas e aí lascou tudo. Quando eu tava vendo o filme, eu tava pensando pelo ponto de vista daqueles caras que estavam pedindo, condena esse cara, mata ele. Do ponto de vista deles, como energia, eles estavam sendo honestos com o que eles estavam sentindo, que aquele cara era o errado. Eu acho que é o poder da turba. Que é isso? Da multidão. Se tá todo mundo gritando a mesma coisa, no mesmo som, você vai junto com a manada. É o efeito manada. Tu acha que foi isso que foi, com toda certeza. Fez Jesus ser crucificado? Com toda certeza. O efeito manada. É o poder da turba. Você começa a gritar e todo mundo grita, todo mundo gritando, então aí você se sente empoderado, fazendo parte de algo maior, né? Mas era muito ódio, era muita ódio. Raiva por ele. Sim, muita raiva. Nem quando o cara tava apanhando, ninguém exatamente olhou e sentiu. Cara, acho que exageramos aqui nesse negócio. Pois é. Em nenhum momento isso aconteceu. E os romanos eram cruéis mesmo, eles metiam um chicote. O Mel Gibson fez um filme muito próximo da realidade. Retratou muito bem as últimas 12 horas. Eu vi depois que a gente conversou aqui, eu fiquei fã desse cara, Jesus. Fiquei fã dele depois de ver o filme. Sim. Você vê, o que ele fez errado? Ele pregou amor, ele ensinou amor, ele viveu o amor. Mas quando você fala de amor num mundo contaminado pelo ódio, você fala a verdade no mundo aculturado pela mentira, é claro que você vai ser perseguido. E teve uma parte muito boa também, que é quando o imperador pergunta pra ele, eu posso parar com isso aqui agora se tu quiser. E ele fala um negócio que eu não lembro da frase específica. Ele diz que ele só tem poder porque foi dado a ele por Deus, né? Então é isso aí mesmo. Eu tenho que passar por isso. Tenho que passar por isso. Ele sabia, ele orou antes, né? Ele sabia o que ele ia passar. E também, quando ele tá na cruz e os caras começam a zombar dele, falando, tu não é o filho de Deus, então sai daí então, quero ver tu sair daí. Exatamente. E meio que ele fala assim, em outras palavras, mas ele fala, cara, não é esse o ponto do lance também. Por que ele não podia usar ali o poder de Deus para se livrar daquele negócio? Ele tinha que mostrar, né? Ele veio com essa missão de ser crucificado, ressuscitar no terceiro dia. E ele aparece de novo num corpo glorioso, né? Um corpo diferente. Ele apareceu entre a sua ressurreição e a sua ascensão, que ele vai aos céus. Um período de 40 dias ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então todos eles que foram testemunhas desse ato, né, da ressurreição e da ascensão, têm a legitimidade de serem chamados de apóstolos, por exemplo. Foram testemunhas oculares. Quem não foi testemunha não pode ser.
Lucas andava com Paulo, Lucas não tinha chancela de apóstolo, não pode ser, é um historiador. Escreveu o Evangelho de Lucas, mas é só um historiador. Marcos também, o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos que não conheceu Jesus. Então ele não pode ser apóstolo. Paulo pode, foi o último que Jesus apareceu. E hoje em dia está cheio de apóstolo aí, né? Está cheio de apóstolo por aí. Não foram testemunhas. Pedro fala lá em Atos, capítulo 1, né? Olha, é necessário que seja testemunho ocular da crucificação. E eles fazem isso na maior cara de pau do mundo, meu. Me convidaram para ser apóstolo, não aceitei, deu um quiprocó. Se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário. Isso não custa nada para você e é tudo pra gente.